Olá, prezados estudantes, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Logística Reversa e Responsabilidade Socioambiental. Estou aqui para apresentar para vocês mais um tema, continuando na nossa questão do curso de Logística. Antes de tudo, vamos dar uma olhadinha no que a gente viu na aula passada, para a gente entender e para poder relembrar alguns tópicos e que também são importantes para que você possa entender melhor e, logicamente, auxiliá-lo nos próprios estudos. Ok? Vamos lá, então? Na aula passada, a gente viu o surgimento da logística reversa, como ela pôde se desenvolver após a Segunda Guerra Mundial, como as empresas deram importância sobre a inclusão da logística reversa nas empresas. Vimos sobre a evolução da logística reversa. A evolução deu-se principalmente pelo processo produtivo, onde as empresas procuravam materiais alternativos, buscando melhoria na condução desses produtos para o mercado. E por que implantar a logística reversa? Qual a importância da logística reversa para as empresas? Onde elas teriam mais influência e por que elas seriam importante para as empresas e essa implantação. Logicamente, hoje nesse tema vamos também falar um pouquinho sobre isso, incluindo a questão da importância da logística reversa. Para poder prosseguir nessa aula, nós vamos ver o tema básico aqui, que é a implantação da logística reversa e as tecnologias limpas. Tema muito importante para que hoje possamos entender que as empresas cada vez mais se preocupam com as tecnologias limpas. E, logicamente, isso faz com que as pessoas também sejam afetadas, porque, afinal de contas, quanto melhor você ter a tecnologia dentro das empresas, dentro do mercado, as pessoas vão poder receber um produto mais conceituado e um produto também, de certa forma, dentro da própria legislação que se exige, que seja melhor para o consumidor. Vamos então prosseguir num assunto aqui, pessoal, que também é de importante e relevante. Os objetivos dessa aula é saber as razões e motivação pelas quais as empresas desenvolvem a logística reversa. Enfim, por que as empresas têm essa motivação? Qual a importância disso hoje no mercado? Existe razão ou não existe razão? Vamos ver um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento, o porquê que a logística reversa cada vez mais é falada nos meios, seja ele na mídia, ou seja mesmo entre as pessoas, a importância sobre a questão da responsabilidade socioambiental. Outro ponto que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui é saber como os princípios da produção mais limpa se classificam. Afinal de contas, cada empresa tem uma certa forma de acolher a questão da energia, da produção mais limpa. Vamos entender um pouquinho que produção mais limpa depende de cada mercado, pois, afinal de contas, cada empresa tem incluído em um setor, seja ele automobilístico, seja ele eletroeletrônico, seja ele de produção de alimentos, vestuário, enfim. Cada empresa vai ter que se adaptar ao seu mercado para poder utilizar uma tecnologia adequada. É claro que muitas vezes não só a tecnologia, mas até os materiais envolvidos. Então a gente vai poder ter um pouquinho da oportunidade de ver isso daí, ok? Para seguir, a gente tem um tópico aqui para iniciar. Vamos ver nesse quadro aqui por que implantar a logística reversa? Entenda aqui que a legislação ambiental é que geralmente rege as questões da logística reversa. Não porque ela seja de uma forma pressionável, mas que ela possa auxiliar para que as empresas entendam a sua responsabilidade e, logicamente, as questões que devam ser feitas. Entendemos já que foi também em outras aulas passadas, foram colocadas, que o resíduo sólido vai para a fábrica e dentro dela todos os envolvidos até o consumidor, o produto, no caso, vai para o consumidor e retorna para a empresa para que a empresa possa dar uma solução ao resíduo sólido ou descarte. Veja bem que o aumento da produção de resíduos cada vez mais é uma responsabilidade das empresas. Afinal de contas, o destino correto para os resíduos sólidos deve ser colocado a todos. Entendam que o resíduo sólido, quando ele é separado, quando ele não tem mais utilização lá, o descarte final, ele deve ser também adequado, ir para um aterro sanitário, deve ser colocado em uma forma adequada para que também não degrida o meio ambiente. Dentro desse processo todo, a gente está analisando sempre a logística reversa como os materiais, aqueles que possam ser reciclados, aqueles que possam retornar ao mercado, reutilizados, enfim, a logística reversa envolve todos esses fatores, ok? Seguindo aqui, pessoal, por que implantar a logística reversa? Principalmente o fator da conscientização dos consumidores.
Cada vez mais, o consumidor coloca para o mercado em geral que aquelas empresas que têm essa conscientização passam a ter uma vantagem. Seja ela uma vantagem até de mercado ou até no marketing, né? Porque, afinal de contas, as pessoas começam a ter uma visão dentro dessa empresa adequada. Essa empresa se preocupa com o meio ambiente, então passa a ser uma vantagem para a empresa também. Outro fator aqui é a questão da pressão do governo. É logicamente que toda vez que o governo também faz parte dessa situação e ele começa a pressionar as empresas, seja ela da forma legislativa, mas ou também dando oportunidades para que as empresas possam trazer novas soluções, é importante nesse caminho. Correto? Então, todas essas formas vão auxiliar para que a logística reversa seja importante na sua implantação. Outro fator é a legislação. É lógico que, dentro da legislação, ela tem sempre umas mutações. Afinal de contas, utilizamos novos produtos, novos materiais e, logicamente, a legislação muitas vezes pode ocorrer mudanças. Teremos a oportunidade de ver mais adiante que, em certos países, a legislação ela foi mais acentuada em determinados campos e foi cada vez mais evoluindo para que o mercado se adapte dentro desse fator da logística reversa. Outro fator importante é a responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental não somente para as empresas, mas como para o todo, para a sociedade. Afinal de contas, também fazemos parte dessa responsabilidade. Não simplesmente as empresas devem nos trazer produtos adequados, mas também as pessoas terem a conscientização de que após o uso do produto, ou mesmo o fim do produto, o destino seja adequado. Precisa ter essa parceria entre o consumidor e a empresa, porque afinal de contas, ambos fazem parte desse caminho, para que a logística reversa seja implantada e seja adequada. Senão, não tem importância. Só a empresa fazer a parte dela e vocês não fizerem a parte de vocês, ou nós, a sociedade, eu me incluo aqui também, não vai adiantar. Temos que ser parceiros também do todo, para que o meio ambiente seja o principal beneficiado nesse fator. E por último aqui, a oportunidade de mercado. Lembre-se que a oportunidade de mercado, né, porque as empresas que conseguem incluir mais a logística reversa dentro dos seus processos, podem ter mais vantagens, principalmente pelo fator do quê? De custos, economia de matérias-primas, as matérias-primas alternativas, trazer as matérias-primas que talvez muitas vezes são escassas e reutilização deles. Então vejam que dentro desses fatores a logística reversa acaba se tornando muito importante e é um processo que a implantação da logística dentro das empresas se faz o caminho para o futuro das empresas. Ok? Seguindo dentro desse fator aqui, pessoal, vemos que como implantar a logística reversa? É bom entender, né, por que muitas vezes a gente fala é importante a logística reversa, as pessoas devem participar, mas como implantar a logística reversa? Podemos ver duas formas aqui, diretamente pela empresa ou por meio de empresas terceirizadas, empresas especializadas na área de logística reversa. Muitas vezes a empresa não conhece muito bem as alternativas ou não conhece muito bem a forma de implantar a logística reversa. E muitas vezes opta por uma empresa terceirizada, pode ser uma empresa de auditoria, uma empresa que seja ligada à área de logística reversa, enfim, empresas que possam auxiliar essa pequena empresa. Muitas vezes a empresa pode ser de vários tamanhos, mas muitas vezes ela não tem o know-how, né, o chamado conhecimento para implantar a logística reversa. Então ela acaba optando por uma terceirizada. Ou então, diretamente, que daí seria o quê? Uma questão muito mais aprofundada. A empresa vai atrás do mercado, de novas alternativas, seja em vias de tecnologia, seja a utilização de novos produtos, a utilização de novos recursos, enfim. As duas alternativas são viáveis. Vai depender muito de cada empresa, como ela se predispõe dentro do mercado. É claro que aqui temos que entender a questão seguinte, é que a implantação direta, em geral, depende de um departamento direto da empresa, pessoas especializadas, pessoas que estão dentro do mercado, que entendam a logística reversa, a sua implantação, saber de todas as alternativas, enquanto que você terceirizar, muitas vezes você está reduzindo, às vezes, um custo de colocar o pessoal dentro da empresa. Aí vai depender de como a empresa vai gerenciar isso. Você, como futuro profissional de logística, muitas vezes vai se defrontar com as duas situações. Muitas vezes lá a empresa pode ser ter o departamento direto de logística reversa, como muitas vezes uma empresa terceirizada que vai somente implantar.
Pode ser que você veja as duas situações. E quem sabe você no futuro não faça parte dentro desse grupo, né? Muitas vezes você pode estar gostando do assunto, pode estar se especializando dentro da logística reversa, ela não é uma parte da logística tão assim, que tenha tanto tempo, né? Ela é mais ou menos nova, ela vem cada vez mais tendo essas mutações e você pode, de repente, aí, ter interesse e dar continuidade, né, nos seus estudos na logística reversa. Pode ser até uma oportunidade para você, de repente você não está se achando, às vezes, na logística reversa. Muitas vezes, desculpe, na logística reversa, não, na logística, né? Muitas vezes o profissional de logística pensa assim, puxa, mas o que eu vou fazer na logística? É só trabalhar com transporte? Não, não é só transporte, né, pessoal? Não vamos passar por aí. Logística é muito mais do que isso, né? Você provavelmente vai ter oportunidade no teu curso aí de passar por várias disciplinas e vai constatar que não é bem assim. A logística é muito mais completa do que se parece. A primeiro modo, quando se fala em logística, é transporte. Não, transporte é uma parte da logística. Né? Pode ser até o fator mais importante, porque afinal de contas é ele que leva de um ponto ao outro, mas não é só isso. Temos muitos fatores que você vai ter oportunidade de seguir, e a logística reversa é uma delas, ok? No outro fator aqui, pessoal, né? Qual o motivo para implantar a logística reversa? É o ganho da competitividade no mercado. É claro que toda vez que eu implanto um novo sistema, né, seja ele lá mais econômico, reduzindo custos, mesmo na questão de utilização de novas matérias-primas, eu também ganho em competitividade, ok? Por quê? A empresa acaba tendo destaque, a empresa acaba sendo beneficiada nesse fator. E, logicamente, para ela, perante os competidores, né, vai ser melhor. Afinal de contas, se uma empresa não está interessada no mercado, né, com a logística reversa, não está interessada com o meio ambiente, ela não está interessada no descarte dos seus produtos, não está interessada em uma alternativa, seja ela lá para a embalagem, ou seja ela para os produtos químicos que ela utiliza. Então, provavelmente aquela empresa que está, né, empenhada nesse fator vai ter um ganho. E a população, né, a sociedade vai poder ver isso e com certeza ela vai ter um ganho. Vejo então que é um grande fator de competitividade. Assim, as empresas têm um ganho e com isso, logicamente, a empresa tem um crescimento e uma evolução. Vemos que aqui no Brasil a gente tem uma legislação até bem adequada, apesar de, como eu disse, a logística reversa ser razoavelmente nova, mas no Brasil nós temos aí uma legislação adequada, né? Ela acabou pegando alguns ganchos lá de fora dos países, né, quando se iniciou a logística reversa, incluindo aqui, e nós temos até uma certa adequação. Tem muita coisa para mudar? Tem bastante coisa a mudar. A gente pode ter bem mais alternativas aí, talvez no futuro, né, para poder respeitar mais o meio ambiente. Mas isso é uma questão aos poucos, né? A gente vai vendo isso que ela vai acontecendo. Seguindo no tema aqui, pessoal, a gente vai fazer uma comparaçãozinha. Por que implantar a logística reversa, mas comparando entre Brasil e Estados Unidos, né, a adoção da logística reversa. A gente analisa aqui os dois países têm algumas diferençazinhas aqui na questão por que implantar. Veja que os Estados Unidos aqui é pelo aumento da competitividade. 65,2%, né, responde que é pelo aumento da competitividade. Né, é o primeiro ponto a se salientar lá nos Estados Unidos. Em segundo ponto, é a limpeza do canal de estoque. Né? A questão da limpeza do canal de estoque, por quê? Justamente implantando a logística reversa, você está produzindo e está cada vez mais reduzindo os estoques para que você não tenha aquele excesso. Então, você acaba incluindo na logística reversa um fator produtivo que você possa cada vez mais estar eliminando os estoques excessivos. Respeito à legislação, como terceira colocação. Muitas empresas aqui acabam, né, entendendo que realmente devem implantar uma logística reversa porque eu respeito à legislação, eu devo entender que o mercado exige. A revalorização econômica, nessa questão, né, se o produto tem uma valorização perante a sociedade, então elas acabam respondendo como quarto lugar. E quinto e último aqui, a recuperação de ativos. Por que recuperação de ativos? São as mercadorias alternativas, os produtos, a matéria-prima alternativa, a qual a empresa vai acabar optando por utilizar esses produtos alternativos e, logicamente, uma recuperação, né, de ativos no mercado. Vejam bem que lá nos Estados Unidos nós vimos aí as questões principais que eles responderam. No Brasil muda um pouquinho. Por quê? Cada país tem a sua característica, né? E no Brasil a gente vê que é um pouquinho diferente. Por que as empresas pensam em incluir a logística reversa? Vamos ver lá por primeiro na nossa tabela? Entendendo que, como primeiro, seria o aumento da competitividade igual lá nos Estados Unidos.
né? A gente entende que aqui no Brasil também as empresas implantam pela competitividade. Claro que seria interessante entender uma questão aqui que tanto lá como aqui no Brasil e nos Estados Unidos, as empresas se preocupam, logicamente, em aumentar a lucratividade e a competitividade perante os seus concorrentes. Já como segundo ponto, é o respeito à legislação. Veja que muito mais as empresas não estão tão interessadas como lá nos Estados Unidos a limpeza do canal de estoques, mas a respeito à legislação. Talvez pelo quê? Se eu não respeitar a legislação, eu vou ganhar uma multa, eu vou acabar tendo um efeito negativo, né? Isso gera custos, então provavelmente eu respeito a legislação. Como terceiro tópico, a ecologia e o meio ambiente. Quer dizer, as empresas aqui estão bem preocupadas com a ecologia e o meio ambiente. A degradação, né, e, logicamente, a utilização de novas matérias-primas e, logicamente, o descarte do produto final. Como quarto, a limpeza dos estoques, que viria, né, em quarto e lá nos Estados Unidos como segundo. Então, vejo que aqui já as empresas não colocam tanto como prioridade, mas como um quarto fator. E, como último, a recuperação de ativos, que seria lá a questão igual dos Estados Unidos. Vejam que a comparação entre os dois países, né, pessoal, elas têm certas características. Um país se preocupa muito mais com certos fatores, o outro se preocupa com outros, porém, depende muito do que? Onde as empresas estão inseridas. É lógico que isso não vai caracterizar questões, é importante, não é importante, o que é mais importante? Logicamente que entendemos que a logística reversa ela é importante no todo e logicamente que a empresa, tendo uma responsabilidade socioambiental em todos esses fatores, vai ser tanto melhor para ela como para a própria sociedade, ok? Seguindo o fator aqui, seguindo o nosso assunto, pessoal, vamos ver uma questão relativa ao quê? Tecnologias limpas, né? Entenda que o termo tecnologia limpa ou produção mais limpa, também conhecido por P mais L, foi criado pela United Nations Environment Program, também conhecida pela sigla de UNEP, lá em 1988. Mas o que vem a ser uma tecnologia limpa, né? O que vem a ser essa questão de trazer para as empresas? Entender, pessoal, que cada vez mais as empresas estão preocupadas em alternativas. Procurar não simplesmente só na questão lá da matéria-prima, mas também em novas tecnologias da fabricação, da produção. Uma máquina muitas vezes obsoleta, uma máquina que produz muitos resíduos, ou uma máquina que às vezes utiliza-se muito de energia, né? Ela procurar uma outra tecnologia nova, que a máquina seja utilizada de uma nova energia. Ou realmente, né, não produzir também tantas situações maléficas para, né, o meio ambiente. Exemplo, o descarte. Muitas vezes a empresa trabalha com produtos químicos e muitas vezes tentar substituir esses produtos químicos. Ou se ela descarta, né, no meio ambiente, seja lá pela fumaça, ou seja lá pelos rios, utilizar-se de filtros, utilizar desses meios para que possa, né, cada vez mais não degradar o meio ambiente. Então veja que a produção limpa ela está incluída muito nisso. Não só o fator da produção do produto, mas o processo. O processo em geral também faz parte disso. E logicamente até no final, como colocar para as pessoas, se as pessoas estão enganjadas, como é que a pessoa vai poder, né, participar desse processo de energia limpa? Tudo isso é importante para as empresas. Entenda que isso cada vez mais está sendo implantado e, logicamente, adaptado a cada situação. Seguimos aqui, pessoal, numa questão que tecnologias limpas e a sua aplicação. Entenda que a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada a processos e produtos e serviços. Veja que não é só na questão lá do produto que eu coloquei, os processos incluídos e os serviços. Como que a empresa está colocando isso em disponibilidade para a sociedade? Como é que o cliente vê isso? Como é que ele tem lá no final, né, ele recebe o produto, como é que ele está recebendo? Tem onde ele descartar? Tem algum serviço de coleta? Né? O produto tem lá algum lugar que ele possa colocar, retornar para a empresa? Tudo isso é importante. É a prestação do serviço, também o pós, né? Não é só o processo, não é só o produto pronto, mas também a prestação do serviço que a empresa inclui. Seguindo nesse ponto, vemos lá que a incorporação do uso mais eficiente de recursos naturais, que seria o quê? A questão de utilização de produtos, né, das matérias-primas por produtos que possam ser reciclados.
seja lá na questão do alumínio, seja na questão do plástico, seja na questão lá do metal, qualquer que seja, né? Então, tudo isso vai fazer parte da empresa. Para ela é importante que ela entenda que esses materiais descartados, se ela puder retornar, vai ser um custo também para ela. E isso é importante nessa implantação. Importante para ela e, logicamente, que as pessoas participem desse processo. Seguindo lá, temos o quê? Uma minimização de geração de resíduos e poluição. É claro que isso deve ser entendido que, cada vez mais, quando você utiliza-se novas alternativas, novas tecnologias, serviços para a sociedade, que ela possa participar, você vai ter uma questão também, um ganho para o meio ambiente. O meio ambiente agradece, afinal de contas, você está também protegendo, né, o futuro, né, da sociedade. Entenda que cada vez mais está ficando escasso certas matérias-primas e você podendo utilizar isso e também não degradar, jogando simplesmente, né, a matéria-prima, o produto lá nos lixões, nos aterros, também vai ser um benefício. Compreendendo para finalizar esse quadro aqui, então, a redução dos riscos à saúde humana. Esse é o principal fator que a gente compreende que a logística reversa pode ser um benefício para a sociedade. Então, cada vez mais você entender que você possa separar, né, os produtos, não jogar simplesmente lá no aterro ou simplesmente, né, cada vez mais aumentar o lixo, né, sólido, você também tem um benefício para a sua saúde. É claro, né, não ficar jogando pneus, baterias, pilhas, enfim, vários fatores, plástico, né, latas nos rios, nos terrenos baldios, isso não vai dar nada. Isso com certeza vai te afetar. Muitas vezes as pessoas acham, não, isso não me afeta. Lógico que afeta. Lá no futuro pode trazer um risco à saúde também. Vejo que essa linha, então, se segue nesses fatores adequados. Ok? Seguimos, então, na nossa aula. Seguimos aqui, então, para a tecnologia limpa e suas classificações. Veja bem, a primeira geração foi colocada em quê? Tecnologias de final de linha. O que seria tecnologias de final de linha? Em geral, quando você utiliza lá na produção, você se utiliza de filtros, você se utiliza de produtos que sejam mais adequados para a produção. Quando o produto sai ao mercado, ele já sai de uma forma adequada. As empresas têm investido nisso. Então, seria uma primeira geração nas tecnologias limpas. É importante que as empresas usem dessa forma para que possam ser reconhecidas perante a sociedade. Como segunda geração, entendemos que ela é de caráter preventivo, afinal de contas, redefinição dos processos de produção, a composição de matéria-prima e insumos. Compreenda que você redesenhar, né, o teu sistema produtivo, utilizando-se de matérias-primas alternativas, as matérias-primas que voltam para a empresa, tudo isso é importante. Ela cai numa segunda geração, que ela seria o quê? Uma questão preventiva. E mesmo prevenir do quê? De produtos que possam ser nocivos até à sociedade. De repente, você pode ter uma alternativa, trabalha numa empresa que tenha lá um produto químico, ou então uma matéria-prima que seja nociva à própria saúde humana, ao próprio meio ambiente, e você pode achar alternativas. Ela é preventiva. E então, pode-se também incluir isso. Ela vem pela segunda geração. Na terceira geração, entendemos que a mudança das formas dos produtos, associada ao campo da biotecnologia, novos materiais e nova eletroeletrônica. Mais acentuada, ela inclui a questão da realmente a utilização dentro lá do setor produtivo de novas alternativas. Veja que essas três etapas são importantes para a empresa, que ela inclua-se dentro, né, da questão da logística reversa. Isso se torna um fator importante para que ela possa demonstrar para a sociedade que ela se preocupa com o meio ambiente. Seguindo aqui, pessoal, entendemos que, aliás, vou fazer uma pergunta para vocês. Como uma empresa pode relacionar as tecnologias limpas com as suas embalagens? Como é que você me responderia a isso, pessoal? Como é que você acredita, né, que uma empresa poderia ter alguma mudança, né, dentro do caráter da logística reversa com as embalagens? O que você pensaria lá, né? Vamos entender assim, pessoal, que existem vários fatores que poderiam ser adequados. Uma delas é a redução de embalagens, né, do tamanho da embalagem. Se cada vez mais você pensasse que realmente a embalagem pode ser muito grande, ou então ela é uma embalagem não adequada ao produto, se você reduzir ela vai estar auxiliando. A redução também na quantidade do uso de embalagens. No passado, se utilizava às vezes uma embalagem primária, uma embalagem secundária, uma embalagem terciária para transportar um produto. Hoje, já começa a se eliminar.
Isso também é um fator, porque cada vez, quanto mais embalagens eu utilizo, mais vai haver o descarte lá, né, no meio ambiente, ou a probabilidade de descarte no meio ambiente. Então, quanto mais eu reduzir a utilização das embalagens, provavelmente vai ser um ganho também para mim e para a sociedade. Como outro fator é a utilização de matérias recicláveis na fabricação. Cada vez mais as empresas se utilizam de produtos alternativos, aqueles que eu possa, lá no final do descarte, reutilizar, seja lá de papelão, seja lá de plástico, né, seja algum produto, alguma matéria alternativa, que ela possa ser de fácil reutilização. Muitas vezes no passado, algumas embalagens eram feitas de madeira, eram feitas de algum metal que não tivesse fácil reciclagem, isso dificultava, porque muitas vezes você não conseguia reutilizar esse produto e a finalização dele era ser descartado lá, né, num aterro. Hoje não. Hoje se utiliza muito mais as matérias-primas alternativas que são recicláveis. E, logicamente, isso é um ganho também para nós, a sociedade, e para o meio ambiente, que também agradece. Outro ponto é compra de matéria-prima de empresas ambientalmente responsáveis, entre outras ações. Logicamente que quando você, dentro da tua empresa, se preocupa com o meio ambiente e você tem um bom gerenciamento da logística reversa e você tem as suas parcerias, compra, né, do seu fornecedor matérias-primas que são realmente reconhecidas, que vêm de uma fonte adequada, também é bom. Então você está completando a sua cadeia, né? Você está produzindo lá o teu produto, você está comprando a matéria-prima daquela empresa que também está preocupada. Quer dizer, isso se faz uma cadeia. Essa cadeia é importante. Não só o fator de você se preocupar com a logística reversa, mas os seus parceiros. E, logicamente, passar para o cliente final, que também possa ter alternativa de retornar para você. Veja que isso é importante, né, dentro da logística reversa. Tudo isso cada vez mais está sendo apresentado. Talvez você tenha a oportunidade de ver na mídia muito mais isso, né, do que no passado. As empresas têm se preocupado com isso. Seguindo no assunto, pessoal, entendemos que as providências para a adoção de tecnologias limpas são várias. Aperfeiçoamento dos processos produtivos, como a gente já falou, utilização de matérias-primas alternativas, enfim, vários fatores que vêm a trazer para as empresas uma vantagem. Entenda que não é simplesmente para a empresa implantar uma logística reversa para demonstrar para as pessoas, eu sou preocupado com o meio ambiente, mas é trazer novas alternativas, estar preocupada realmente, né, em incluir na sociedade novas alternativas. Seja ela por uma embalagem, seja ela do produto mesmo, talvez lá o produto que envolve a matéria que envolve o produto, ou seja lá a questão do processo, isso é importante. Entenda que a logística reversa não se limita simplesmente ao descarte adequado e voltar para a empresa, mas todo o processo produtivo, o serviço que é levado para a sociedade, enfim, vários fatores que a gente pode salientar. Dentre eles aqui, entre todos esses, né, a gente pode entender lá que a eliminação, a minimização de materiais, recuperação das águas utilizadas nos processos, manutenção preventiva, procedimentos da conservação de energia, a substituição de energias não renováveis por energias renováveis, redução do uso de energia, gestão de estoques, entre outros, né? E, logicamente, também vale lembrar que treinamento para o pessoal que está envolvido, né, pessoal? Não adianta também você ter lá a tua empresa, ela tem lá preocupação com a logística reversa, mas as pessoas que também atuam dentro da empresa nem entendem o que é logística reversa, nem sabem o que é logística reversa, né? E não entendem nem o que é uma responsabilidade socioambiental. Você tem que passar isso para os seus colaboradores, você tem que fazer treinamento, você tem que apresentar para eles as alternativas, né? Muitas vezes através de um curso, através de um treinamento, através de um vídeo, sei lá, né? Mas você utiliza muitas formas para trazer para o seu grupo, né? E ele acaba entendendo cada vez mais que a responsabilidade socioambiental não é só da empresa, mas é do grupo todo. Correto? Seguindo aqui, pessoal, vamos então dar uma resumida do que a gente viu hoje, né? Entendemos que conhecemos as razões que levam as empresas ao desenvolver a logística reversa. A importância para que desenvolver? Porque cada vez mais as empresas são cobradas, seja pelo governo, pela sociedade e, logicamente, como vantagem produtiva. Mostramos comparativos entre empresas dos Estados Unidos e no Brasil sobre os motivos de adotar a logística reversa. Vimos lá o comparativo na tabela, que cada país tem certas diferenças, mas, enfim, a competitividade ficou como primeiro lugar. Compreendemos o princípio da produção mais limpa, entender que, cada vez mais, as pessoas estão preocupadas com a energia mais limpa. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse encontro e ajudado vocês aí, né, nos temas de aula. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até mais!